Estamos aqui, na metade do nosso culto ao Senhor. Queria convidar todo mundo a se colocar de pé. Hoje eu tive a graça do Senhor de ter essa incumbência, de trazer a palavra. Foi me colocado, para nós continuarmos na nossa série de pregações em relação a Atos, Atos dos Apóstolos. Ainda estamos no capítulo 2, mas até o final do ano, Até o final do ano a gente chega em Coríntios, Chega em Romanos. E estamos aí firmes e fortes. É sempre uma alegria poder trazer a palavra do Senhor à amada igreja. Mas antes de começar, a gente vem da agitação, do louvor, que a gente que está tocando lá está pensando em tanta coisa, você não faz ideia. Mas a gente vem da agitação e eu queria pedir à igreja para a gente fechar os olhos por 5 minutos, acalmar o meu coração, o seu coração. Feche seus olhos, 5 minutos, fale com Deus. Queria que você tivesse esse momento de oração, para que Deus comece a falar claramente ao seu coração, abrir os nossos entendimentos. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Pai, por esse momento de pregação, por esse momento, Deus, em que o Senhor usa um homem imperfeito para dizer das tuas palavras que são perfeitas e santas, que vieram do teu coração. Quero te pedir por esse momento, Pai, para que tudo que for falado nesse lugar venha do teu sublime alto trono, que seja direção aos corações daqueles que estão ouvindo, a começar em mim, Deus. Faça a tua vontade, entregamos tudo a ti nesse momento e em toda a nossa vida, para que o Senhor se faça presente, para que o Senhor direcione e para que o Senhor conduza, ó Pai, esse momento do teu culto, ó Pai. Quero te pedir por cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, cada pessoa que se propôs a estar hoje aqui, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra os ouvidos, abra o coração, para que venhamos a ser cheios de Ti, da Tua palavra, fortalecidos pela Tua direção. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, tenha liberdade no nosso meio para falar e ser ouvido por nós. Pai, quebranta os corações que já estão embarreirados por questões da vida, quebranta os nossos corações, quebranta o nosso ego, para que venhamos ter nesse momento, um momento de aprendizado de Ti, pois confiamos e sabemos que quando a Tua palavra vem aos nossos corações, é a Tua própria direção, é o Teu próprio querer, é a direção do nosso Deus aos nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade, faça-se presente, anima os teus filhos, restaura, vivifica, que haja uma mudança de mentalidade no nosso meio, hoje, nesse domingo de manhã, para que venhamos a viver a vida gratos pelo que temos, felizes por sofrer pelo Evangelho, amando e engrandecendo o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra no nosso meio, não para que homens venham ser conhecidos, não para que denominações venham ser conhecidos, não para que nós venhamos espelhar homens famosos, mas para que o teu nome venha a ser conhecido através de nós,
para que a nossa vida venha espelhar quem Tu és, para que o nosso testemunho seja agradável a Ti, para que nossas famílias se rendam aos Teus pés, para que o Senhor seja glorificado nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, para que o Senhor venha ser grande. Eu te peço, nos faça pequeno nesse momento, nos faça necessitados de Ti, nos faça necessitados da Tua palavra, nos faça necessitados da Tua direção, quebranta os nossos corações, tenha liberdade no nosso meio, e que a nossa boca venha glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifica a Deus aí, glória a Deus, aleluia. Amém. Abra a palavra do Senhor comigo, em Atos 2, versículo 14. Atos 2, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, acalma os nossos corações. Ô Espírito Santo, abra os nossos ouvidos. Deus, que tudo que nós viemos escutar hoje aqui, encontre em nós terreno fértil. Atos 2, 14. Eu vou ler na minha versão. Eu convido a igreja a acompanhar comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus, Senhor Jesus. Diz assim a palavra, Atos 2, versículo 14. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão, nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque apenas são 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui foi o que foi predito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus anciões sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode tomar seu lugar, glorifica o nome do Senhor. Preste atenção no que Deus quer falar conosco. Faça valer a pena a gasolina, faça valer a pena acordar cedo. Preste atenção na direção de Deus para a sua vida. Os nossos domingos têm que ter um sabor diferente, as palavras dadas nesse altar, nesse púlpito, têm que ter um sabor diferente, porque são direção de Deus para vivermos a nossa vida segundo elas. São direções de Deus que mudam nossa segunda, nossa terça, nossa quarta, toda uma vida. Para aqueles que prestam atenção e vivem as direções de Deus, existem inúmeras bênçãos reservadas. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, glória a Deus. Para aqueles que ouvem a palavra de Deus e a vivem, vivem também inúmeras bênçãos reservadas a nós. Aleluia. Bem, irmãos, só relembrando, nós estamos lendo o livro de Atos,
que foi escrito por Lucas, que se tornou discípulo de Paulo, né? Um médico grego que veio para Jerusalém pesquisar sobre a vida de Cristo e sobre a vida dos discípulos. Lemos como foi as instruções dadas em Atos 1 e Atos 2, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo toma a igreja por completo, a preenche e a capacita para fazer a vontade de Cristo, ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E nós vemos que depois dessa capacitação vem sobre eles o Espírito Santo e línguas de fogo repartidas se acomodam na cabeça de cada um deles e eles começam a falar em outras línguas essas que eram das regiões ao redor. Eles eram judeus que falavam na sua maioria aramaico e começam a falar outras línguas para que o evangelho quebrasse barreiras que as línguas, né, os entendimentos não estavam se encaixando e estava se criando essa barreira para que o evangelho se propagasse. Então o Espírito Santo desce sobre esses homens e as barreiras que foram levantadas caem por terra e eles conseguem viver a vontade plena e agradável de Jesus para a vida deles. Amém? Até aí todos entendendo? E aí, no versículo 14, que nós acabamos de ler, é a primeira realização do Espírito Santo através da vida de um homem. Pedro, tomado pelo aquele Espírito, tomado pelaquela língua de fogo repartida que achou morada no seu coração, tomada do Espírito Santo, capacitado por ele, começa a pregar a homens que estavam na Judéia e em Jerusalém. Homens de todas as nações que se reuniram naquele momento para ouvir falar de Jesus. E Pedro, tomado por esse Espírito Santo, começa a falar. E ao falar, nós bem sabemos que 3.000 almas foram batizadas, acrescentadas nas promessas de Cristo para a sua igreja, porque um homem se permitiu ser cheio e usado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa, nós vamos estudar bem o que ele falou aqui, mas o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é, a igreja que aconteceu em Pedro, a igreja que estava presente naquele lugar, a igreja que se mostrou presente para receber o Espírito Santo e que foi capacitada por ele e por conta disso foi usada por ele, aquela mesma igreja é a nossa herança. E nós estamos aqui como igreja reunidos 2.000 anos depois, dizendo, Espírito Santo que agiu lá, o Senhor tem liberdade de agir aqui. E nós estamos aqui para ser usados por Deus. Nós nos reunimos aqui para sermos capacitados para fazer o ID. Nós estamos aqui unidos com o peito estufado, não porque temos alguma coisa, mas porque o Espírito Santo que habita em nós é a razão da nossa alegria, é a nossa força, é o vento que sopra na igreja e dá direção, dá força, guia os nossos passos para fazer a vontade de Jesus. Por isso estamos com o peito estufados, alegres, prontos para viver o bom combate, porque temos esse Espírito Santo dentro de nós. E Pedro, recheado desse sentimento maravilhoso de ser escolhido por Deus para ser um missionário, para ser um pregador, para ser um homem que guiava a igreja, Pedro, recheado desse sentimento gostoso de ser cheio do Espírito Santo, ele começa a falar ao povo que estava ouvindo a sua voz. E quando Pedro fala, ele fala uma mensagem direcionada àquele povo, àquela multidão que estava o ouvindo. E vamos entender quem eram essas pessoas. Pedro se levanta, começa a falar, primeiramente do profeta Joel e segundamente do rei Davi. E ele fala isso porque ao falar ele estava falando com pessoas que tinham isso como base da sua cultura, base da sua identidade e base da sua visão teológica. Então quando Pedro fala, ele pega o profeta Joel,
que profetizava acerca do Messias que todos os judeus estavam esperando, e também fala de Davi, da linhagem que veria do rei Davi, e que dessa linhagem surgiria o homem que se assentaria no trono eterno. Pedro, muito remido pela direção do Espírito Santo, começa a quebrantar o coração daqueles homens que já tinham visto a Cristo, mas não conseguiram enxergar que ele era o Messias prometido. Você entende isso? Pedro estava falando nesse momento com pessoas que já tinham visto a Cristo, já tinham visto milagres, mas não estavam conseguindo entender que aquele Nazareno que se levantou lá da Galileia e ressuscitou mortos, fez a água virar vinho, que tem o poder para transformar as vidas, eles não estavam conseguindo entender que aquele homem que se levantou lá da Galileia era o próprio Messias. E Pedro, nessa ideia de, guiado pelo Espírito Santo, quebrantar aqueles corações, ele começa a falar de homens que estavam direcionando aquele povo, dando um novo entendimento às profecias. E é isso que nós vamos ver hoje. Pedro, a partir do versículo 17, ele começa a citar o que Joel 2 profetizou para o povo que morava em Jerusalém, para os judeus. Joel 2, escrito há 400 anos antes de Cristo, já profetizava sobre o Messias que viria e um novo reino que se estabeleceria na terra. E Pedro, remido, pelo Espírito Santo, olha para aqueles homens com o coração duro, que não conseguiram nem vendo Cristo salvando, Cristo curando, Cristo libertando, mesmo vendo, eles não conseguiram se quebrantar e perceber que se tratava do Messias. Pedro começa a falar das profecias que diziam quem seria Cristo e como seria o reino que ele ia trazer para a terra. Acompanhe comigo, no versículo 17, ele relembra esses homens, que Joel disse assim, 400 anos antes de Cristo vir à terra. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. O filho de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharões, até os meus servos e as minhas servas. Derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão e anunciarão o meu evangelho. Pedro relembra aqueles homens que antes de Cristo descer aos céus, os judeus eram direcionados pelos profetas. Uma linhagem que começou em Arão, homens separados da tribo de Levi, que somente eles poderiam ter acesso ao Santo dos Santos, e somente eles direcionariam o povo a conhecer mais a Deus. Viviam numa sociedade onde tinha o homem santo, o homem escolhido, e para esse Deus se revelava. E era do átrio, era da labuta, era do serviço desse homem santo, direcionar todo o povo de Israel. Amém? Eles viviam nessa sociedade, onde um homem era escolhido de uma linhagem, de uma tribo específica, para ouvir a voz de Deus e para ser, vamos dizer assim, o guia espiritual de todo o povo judeu. Mas Joel profetizou 400 anos antes de Cristo vir à terra, que chegaria um tempo aonde o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, instituiria um reino aonde não existiria mais distinção entre pessoas, onde todos aqueles que quisessem se achegar a Deus teriam livre acesso a eles. Não estou entendendo. Era para tu estar dando amém aí. Essa é a hora de vocês darem amém, gente. Não é só... Vamos de novo.
Obrigado, Vera. Chegaria um tempo, vou repetir para você, não perder a oportunidade, tá bom? Fala aí pro pessoal do teu lado, não perde a oportunidade agora não, hein? Ele vai repetir. Chegará um tempo em que o Santo dos Santos construirá um novo reino, aonde não mais um homem santo tem acesso a Deus, mas todos aqueles que quiserem ter comunhão com esse Deus terão livre acesso a Ele. Um reino onde não existe mais homem e mulher, todos são chamados a ter comunhão com esse Deus. Porque na visão judaica, só o homem da tribo de Levi que poderia falar com Deus. Mas chega um reino onde homem e mulher têm livre acesso a esse Deus. Chega um reino onde não mais você precisa ter 30 anos para ser um sumo sacerdote e aí sim entrar na presença de Deus. Não, os seus filhos sonharão com esse Deus. Os seus anciões profetizarão e terão sonhos com esse Deus. Não existirá mais gênero, não existirá mais idade, não existirá mais linhagem. Existirão pessoas que querem se achegar a esse Deus, e esse Deus estará com livre acesso a eles, aleluia. Chegará um tempo em que esse reino estará entre vocês, Joel dizia para esse povo. 400 anos antes de Cristo chegar, Joel dizia a esse povo, chegará um tempo onde o homem livre, o homem que era escravo, porque naquele tempo existia escravidão, Joel dizia, existirá um tempo onde o homem livre e o homem escravo terão acesso ao mesmo Deus. Chegará um tempo onde a mulher e o homem terão acesso ao mesmo Deus. Chegará um tempo onde as crianças, os jovens e os anciões cantarão, louvarão e serão abraçados pelo mesmo Deus. Chegará um tempo onde não mais uma linhagem, um homem santo terá acesso a mim. Chegará um tempo a todos os meus filhos que querem ter acesso a um pai, terão acesso livre e incondicional a Deus. Chegará esse tempo, Joel gritava nas praças, para quem quisesse ouvir, 400 anos antes de Cristo chegar ao mundo, Joel já dizia, chegará um tempo onde não existirá mais homens santos que falam um povo, existirá um povo feito de homens santificados. Não existirá mais uma linhagem que tenha acesso a Deus. Existirá um tempo onde todos que têm acesso a Deus vêm de inúmeras linhagens. Chegará um tempo onde o véu se rasgará e a presença do Senhor estará no meio do meu povo. E Pedro fala isso aos judeus como um mero pescador. Você não entendeu? Você não entendeu. Pedro fala isso a esses homens sendo um mero pescador. Sabe o que isso quer dizer? Que o próprio Pedro, pregando e sendo usado naquele momento, já era uma resposta, já era uma prova que o reino de Deus já tinha chegado. Porque ele não era profeta. Ele não esperou 30 anos para ser sumo sacerdote. Ele era um homem que estava pescando e encontra Jesus. E depois de 3 anos, é capacitado pelo Espírito Santo a falar de quem Deus é. Pedro está naquele momento falando, já era uma prova que o reino de Deus já tinha chegado para aqueles homens. Pedro diz, Joel anunciava que virá um tempo
aonde todos terão acesso a Deus. E Pedro, por ser quem ele era, mostrava. E eu mostro que eu, sendo pescador, conheço a Deus e hoje falo dele para vocês. Pedro, naquele momento, era a materialização da profecia que Joel tinha dado àquele povo. Chegará um tempo, e Pedro diz, já chegou. Vou repetir, né? Não perde a oportunidade não, tá? Chegará um tempo, Joel dizia. E Pedro diz, já chegou. Irmãos, chegou em Atos, o tempo onde o homem não precisava ser de uma linhagem, não precisava ser livre, não precisava ser homem. A mulher poderia profetizar, falar de Cristo. Os jovens poderiam profetizar e falar de Cristo. Os anciões poderiam profetizar e falar de Cristo. Já chegou o tempo. Olha que maravilha, olha que privilégio. Olha que privilégio. 400 anos atrás desse acontecimento, isso era um sonho. O homem poder ter livre acesso a Deus, eu poder ser usado por Deus. Mas a partir desse momento, o sonho virou um privilégio daqueles que estão perto de Cristo. Hoje nós podemos ser usados por Deus, aleluia. Hoje nós podemos ser usados por Deus. Irmão, eu queria dar uma vírgula nisso que eu estou expondo para nós e falar, olha, não desperdice o privilégio que Cristo conseguiu para a tua vida. Não desperdice o privilégio que Deus te deu. Nós hoje temos o privilégio de sermos usados, de sermos coparticipantes da vontade de Deus, de abraçarmos o arado da obra e falar, eis-me aqui, Senhor, me usa. E isso é um privilégio que o Espírito Santo te capacitou e que Jesus te concedeu naquele Calvário. Não desperdice o privilégio de ser usado por Deus. Ah, mas eles acham que eu sou isso. Ah, mas eu acho que eu não tenho capacidade. Quem te capacita é o Espírito Santo. Quem te chama é Jesus. Quem te capacita é o Espírito Santo. Quem te chama é Jesus. Essa voz é mais alta das que estão em volta. Essa voz é mais alta do que está dentro de você. Essa voz é mais alta do que tudo que te impede de fazer a vontade de Deus. Porque quem te capacita é o Espírito Santo e quem te chama é Jesus. É um privilégio. E Pedro está dizendo, Joel só anunciou e vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Eu sou pescador e eu estou falando. Os seus filhos também profetizarão. Os seus anciões terão sonhos. E não é verdade? Olhe para nós. Irmãos, olhe para nós. Um jovem de 26 anos pregando. Amanhã vai ter umas senhorinhas comigo aqui no culto das primícias, pregando. Se vocês forem lá em cima, os jovenzinhos que ontem estavam com a gente no culto dos jovens, lendo a palavra. Gente, que privilégio. Isso é possível porque o reino de Deus já está aqui. E olha que notícia boa, nós participamos, fomos resgatados das trevas e enxertados no reino da maravilhosa luz de Jesus. Olha que notícia boa! O reino de Deus não só está aqui, mas nós fazemos parte dele. Ah, irmão, que alegria. Que alegria, eu realmente estou alegre, porque não é pelo que nós fazemos, não é a santidade que nós temos, não é porque nós somos de alguma linhagem privilegiada, não é porque somos homens, não é porque somos mulheres, não é porque somos crianças, não é porque somos adultos, não é porque somos anciões, não é porque somos perfeitos, é porque Jesus morreu na cruz.
e trouxe para nós um reino onde todos têm livre acesso ao Pai. Ah, que alegria! Que alegria! E é esse sentimento que Pedro estava falando, de um reino que não é porque você é assim ou assado que você vai conquistar, um reino que é te dado por um sangue derramado na cruz. Então, do versículo 17 ao 18, ele está lembrando aqueles homens o que Joel disse. Joel falou: chegará um tempo em que os homens e as mulheres, as crianças, os anciões, os livres, os escravos, chegará um tempo onde todos terão livre acesso a mim. E Pedro estava mostrando na sua vida, chegou esse tempo e eu sou prova disso. E aí, entramos no versículo 19 ao 21 da citação de Joel, que diz assim: mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, o final dos tempos se inaugurou na igreja, sabia disso? Não sei se vocês também já ouviram muito isso. Jesus está voltando, estamos no final do tempo, e estamos mesmo. Desde o dia que fomos capacitados pelo Espírito Santo e estamos pregando o Evangelho, os finais do tempo começaram. E no versículo 19 ao 21, Pedro está falando: olha, nós já vivemos a realidade que o homem, a mulher, o ancião, o escravo, o senhor, todos falam de um mesmo Deus. Mas virá um grande dia do Senhor, em que Cristo voltará para resgatar aqueles que são seus, para que o inferno não encontre a nossa alma, para que o nosso corpo não sofra naquele enxofre. Voltará dos céus o nosso Jesus, voltará dos céus o nosso Jesus, e salvará todos aqueles que são participantes desse reino. Todos aqueles que estão nesse reino serão salvos por esse Deus. E chegará um tempo em que será feito prodígios nos céus, sinais na terra, haverá fogo, ranger de dentes, fumaças, nuvens de fumaças, grandes guerras. E aí você pode falar: João, isso daí é um simbolismo? Ou isso daí é real mesmo? A lua se transformará em sangue, o sol apagará? Bem, nós podemos entender que sim, tem alguns que entenderão que são símbolos, mas o que importa para nós entendermos hoje aqui é: Jesus está voltando e os sinais são visíveis àquele que crê. Jesus está voltando, igreja. Eu ouço desde sempre que Jesus está voltando. Minha avó achava que Jesus estava voltando, minha mãe achava que Jesus estava voltando, eu acho que Jesus está voltando e Jesus não volta. Irmãos, sabe o que é isso aí? É Deus prolongando o tempo para que todos conheçam e reconheçam o nome dEle e para que mais pessoas sejam salvos. E sabe o que isso significa? Que a igreja ainda tem trabalho a fazer, que a igreja ainda tem um escudo para ser tomado, uma espada para ser embanhada e um peito aberto dizendo: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, porque o teu povo está perdido, existem ovelhas desgarradas, precisando do bom pastor, e eu estou aqui, não mais precisando ser de uma linhagem privilegiada, não mais precisando ser uma pessoa livre, não mais precisando ser homem, podendo ser mulher, podendo ser servo, podendo ser escravo, mas eu estou com o coração aberto e dizendo: usa-me, Senhor, porque eu sei que você vai voltar.
E eu sei que eu, como igreja, tenho um propósito e uma missão. Olha que profundidade que o Espírito Santo usa esse pescador, não mais o profeta, mas esse pescador. Olha que profundidade. Pedro relembra, irmãos, Joel anunciava o que nós já estamos vendo como realidade. E Joel também anunciou que antes do grande dia, antes da parousia, antes da volta de Jesus, haverá fogo, haverá fumaças, haverão guerras, ou seja, ainda temos tempo. Ainda temos tempo de entrar no reino de Deus. Ainda temos tempo de entrar no reino de Deus, porque o que nos impossibilitava de entrar nesse reino era a ira de Deus que estava sobre nós por conta do pecado cometido por Adão. Mas pelo segundo Adão vem a remissão do ser humano, vem a remissão do homem, e agora somos enxertados nesse reino, não por mérito, mas porque existe um sangue sobre nós que nos faz merecedores, não por nós, mas pelo que morreu, merecedores de viver nesse reino. E chegará um tempo em que o dono, o rei desse reino, voltará para buscar os seus servos, voltará para buscar os seus filhos, voltará para buscar a sua igreja. O que Pedro está querendo dizer para esses homens que estavam ouvindo ele ser usado por Deus, era que o reino estava aqui, o reino chegou, e ainda existe tempo para aqueles que não estão nele. Ainda existe tempo para aqueles que não participam desse reino entrar no reino de Deus, para que quando vier o grande dia do Senhor, eles sejam salvos da ira de Deus. Pedro relembra aqueles judeus que viram Jesus fazendo sinais e maravilhas, mas ainda não tinham percebido que Jesus era o próprio Messias. Ele relembra isso a eles. E ele continua dizendo, depois de relembrar o que Joel falava, ele continua relembrando o que o próprio Davi profetizou nos Salmos. Se não me engano, no Salmo 110 e no Salmo 16, Davi profetiza o que nós lemos aqui no versículo 25. Acompanhe comigo. Nós acabamos o 21, aí ele fala no 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado por Deus e presciência dele, vocês o mataram, vocês não reconheceram que ele era o Messias, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aí ele diz no 25, relembrando que o Davi profetizou nos Salmos 110, versículo 1, e Salmo 16, do 8 ao 11. Ele relembra aqui para esses homens o que Davi profetizou. E ele diz assim, Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, versículo 25, para aquele que quer acompanhar. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, e a minha língua exalta a esse Deus. Além disso, também a minha própria carne repousa em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Vamos entender
o que Davi quis dizer e por que Pedro traz isso à tona. Toda a argumentação de Pedro é dizer que Davi estava falando de um homem que não viria à morte, que a morte não conseguiria o corromper. Por isso ele diz no 27, a minha alma não encontrará a morte, o Senhor não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Mas aí Pedro diz àqueles homens que estavam ouvindo a sua pregação: irmãos, vocês bem sabem que Davi, nosso rei, está sepultado aqui em Jerusalém. E vocês conhecem e sabem muito bem que o corpo dele está deteriorado, encontrou sim a morte e viu a corrupção da sua carne. Hoje, se você for no túmulo de Davi, você verá ali ossos, porque ele encontrou a morte e a sua carne encontrou a corrupção, ou seja, foi dilacerada. Se Davi fala isso, mas encontra a morte, uma coisa fica claro. Imagino que Pedro estava falando assim com eles. Uma coisa fica claro: Davi não estava falando de si mesmo, mas sim de alguém que viria da sua linhagem, que nem mesmo a morte conseguiria o prender. Davi está falando de um homem tão santo que a corrupção, a deteriorização da carne não conseguiria o alcançar. Mas Davi viu a morte e viu o seu corpo sendo dilacerado. Ou seja, Pedro está falando para esses homens: o nosso rei estava falando de um que viria da sua linhagem, que a morte não o encontraria e que ele seria maior do que a própria corrupção da carne. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que aquele que veio e ressuscitou, aquele que a morte não conseguiu o deter, se chama Jesus. O que Pedro está querendo dizer é: judeus, homens, abram os seus olhos, porque o que Joel profetizou, o nosso Jesus já cumpriu. O que Davi profetizou nos seus salmos, Jesus já cumpriu. Quem mais vocês estão esperando? A quem mais vocês estão esperando? Porque Davi disse que viria um santo que a morte não conseguiria dominar. E veio um Cristo, veio Jesus Cristo, que a morte não o dominou. Que Pedro está dizendo, entenda bem. Irmãos, Davi anunciou, e depois de 3 dias, nós vemos Cristo cumprindo. Cristo cumprindo. A quem mais vocês estão esperando? E voltando aqui no versículo 25, ele diz: e a esse Deus, a esse homem santo, ele via Deus sentado à sua direita. Isso no imaginário daquela época, estar à direita de um homem, significava ter total poder ou total autoridade sobre o reino que esse Deus, ou que esse homem, governava. Então, se por exemplo, um diácono da nossa igreja estivesse à direita do bispo, significaria que ele tem toda a autoridade de delegar, de orientar a igreja que o bispo coordena. Você entendeu? Diga amém. Então, no 25, quando Davi diz que esse homem santo, que a morte não conseguiria dominar, esse homem santo estaria sentado à direita do próprio Senhor, do próprio Deus. Ele está dizendo que a esse homem santo, que a morte não vencerá, a ele
será dado a glória de se sentar à direita de Deus e governar o seu reino com toda a autoridade. É isso que Pedro está querendo dizer a esse povo. Olha, Davi falou disso, mas Davi viu a morte. Mas veio um da linhagem de Davi, lá de Belém, lá da Galileia, veio um de lá, que a morte não conseguiu detê-lo. E por conta disso, bem sabemos que hoje ele está vivo e sentado à direita do Pai. Ele está vivo, sentado à direita do Pai, reinando sobre todo o reino de Deus Pai. O que isso quer dizer para você dar um glória a Deus aí? Eu vou falar de novo de uma outra forma que tu vai dar um glória a Deus. Presta atenção. O que isso quer dizer? Jesus, por não ver a morte, por ser o homem santo profetizado por Davi, está hoje sentado do lado do Pai, reinando sobre as nossas vidas, direcionando a igreja, cuidando do seu reino, e porque Ele está lá, nós somos capacitados aqui a fazer a sua vontade. Porque Ele está lá, sentado à direita do Pai, hoje nós somos capacitados, somos direcionados, somos servos desse Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não é porque nós somos, não é porque nós temos algo especial, porque bem sabemos que vasos de barro têm seu valor naquilo que carrega. Porque o barro você encontra na beirada da esquina de um rio. Mas o valor que nós temos não é no que somos, mas no Deus que está dentro de nós. E esse mesmo Deus que habita em mim, que habita em você, que direciona a igreja, está sentado do lado do Pai e governa as nossas vidas com mão forte, com mão de amor, com direção. Sabe o que é isso, igreja? Sabe o que é isso? É paz, é alegria, é confiar em Deus ao ponto de entender a minha vida governada pelaquele que está do lado do Pai, assentado no grande trono. Então o que acontece, as batalhas, o que se levanta não é nada mais do que a vontade dEle se materializando na minha vida. Pode ser difícil, mas o Deus que venceu a morte está comigo. O Deus que venceu a morte está comigo. Que batalha pode vencer a igreja do Senhor? Que batalha pode vencer a igreja do Senhor? Não há batalha que se levanta que seja maior do que o Deus que habita em nós. Não há destruição que o mundo possa implantar na cabeça das nossas crianças que sejam maior do que o Deus que está dentro delas. Não há maior corrupção que o mundo possa querer implantar nas famílias do que o Deus que habita no meio dos nossos lares. Não há destruição. Não há destruição para aquele que está em Cristo Jesus. Não há batalha, não há gigante tão grande que o nosso Deus não possa tirar das nossas vidas. E Ele está falando, Pedro está falando, Davi profetizou sobre esse santo que não viria a morte, Davi profetizou desse santo que se sentaria do lado do Pai. E nós vemos aqui, irmãos, ele vai falar no versículo 29, irmãos, nós vemos que Davi está ali,
Sepultado, então é lógico que Davi não falava de si mesmo, mas de um que viria. E Pedro está falando, eu quero dizer para vocês, ele já veio e se chama Jesus de Nazaré. Ele diz no 29, irmãos, permitam-me falar com vocês claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o túmulo dele permanece aí entre vocês, ó, só olhar. Sendo, pois, então, profeta, e sabendo que Deus lhes havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou esse Cristo, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vocês, e por isso que esses homens que estavam falando aqui em outras línguas, não estão bêbados, mas sim cheios desse Espírito Santo, que foi promessa dada pelo próprio Deus, à sua igreja. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. É Pedro dizendo àqueles homens que não estavam entendendo a manifestação do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Olha o que Deus falou a Jesus. Olha o que Deus falou a Jesus. Senta do meu lado, à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado, como banquinho para você descansar os seus pés. Ah, irmão. Quem é o inimigo de Cristo? Quem é o inimigo de Cristo? Eu vou deixar claro para você. O inimigo de Cristo é o inimigo da igreja. Você entende isso? Que aquele que é inimigo de Jesus é aquele que se torna inimigo da igreja. Ou melhor dizendo, aquele que se torna inimigo de Jesus é quem é inimigo da igreja. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Sabe o que isso quer dizer? Que os inimigos daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, entenda bem, os inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor, o nosso Deus já está movendo os céus e terras, para que no último dia esses inimigos sejam estrado dos nossos pés. Deus já está movendo céus e terras, para que os inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor estejam abaixo dos nossos pés. Não porque somos alguma coisa, não porque somos melhor do que alguém, mas ai daquele que se levanta contra a vontade de Deus. Ai daquele que se coloca como empecilho para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus quer se cumprir. E ela continua sendo direcionada à sua igreja. Igreja do Senhor que ouve a voz do seu Pai. Ele tem uma missão, ele tem um propósito. Vai pelo mundo, prega esse evangelho a toda nova criatura. E ai daqueles que se levantam contra ti, pois não estão sendo inimigos da sua carne, mas estão sendo inimigos da vontade de Deus. E olha aqui, nosso Deus já está movendo céus e terras para os inimigos deles serem estrados os nossos pés. O que pode parar a igreja do Senhor? Eu não estou falando daquele homem, daquela mulher que entra por essas portas e nem sabe do que nós estamos falando. Ouve a minha voz aqui falando sobre essas realidades do reino de Deus e nem entende. Eu não estou falando disso, eu estou falando com você que está entendendo.
Eu estou falando com você que está sentindo essa palavra cortando no seu coração. Eu estou falando com você que está dando glória a Deus e aleluia, mas é um glória a Deus e aleluia por estar entendendo a vontade de Deus para a tua vida. Eu estou falando com você que é verdadeiramente igreja. Irmão, abrace a vontade de Deus para a tua vida e não se preocupa com o inimigo levantado. Porque Deus já está movendo céus e terras, porque chegará um dia que os inimigos da causa de Cristo, os inimigos da causa do Senhor, os inimigos da igreja de Jesus, estarão como estrado dos pés de Jesus dos céus. Existirá um tempo em que Deus levantará os seus pés e descansará eles sobre a cabeça dos inimigos, daqueles que se levantaram contra a vontade de Deus. Ou seja, igreja do Senhor, tu tem uma missão, tu tem uma capacidade dada pelo Espírito Santo, tu tem um Jesus que possibilitou. Vai e faça e não se preocupe com mais nada. Vai e faça e não se preocupe com mais nada. O seu Deus é contigo, o seu Deus é conosco, e a igreja dele continua estando como menina dos seus olhos, continua sendo o diamante da casa. A igreja do Senhor continua sendo para ele a razão da sua vontade na terra. A igreja do Senhor continua sendo a agência do teu querer. A igreja do Senhor continua sendo do Senhor. É para você, é para mim, é para quem estava ouvindo essa voz. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou àqueles homens isso que eu estou falando para vocês. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou isso que eu estou falando para vocês. E não existia outra alternativa. Todos que ouvem esse evangelho, todos que entendem essa palavra, não conseguem ficar longe desse Deus. Entenda, todos que entenderam isso que eu estou passando para vocês não conseguiram ficar longe. E 3.000 almas em uma tarde. Meu Deus. 3.000 almas. 10 vezes o que é a nossa igreja hoje, aqui de Inhaúma. 10 vezes o povo que vem nessa casa. 10 vezes. 3.000 almas. 3.000 almas. Por entender essa palavra. Falaram, eu preciso desse Jesus. Eu posso não ter reconhecido ele anteriormente. Eu posso não ter reconhecido ele quando ele fazia milagres. Quando eu via ele libertando, quando eu via ele multiplicando os peixes, eu posso não ter reconhecido ele. Mas hoje, depois dessa palavra, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. 3.000 almas, irmãos. 3.000 almas. Tem pessoas que vão passar a vida e não vão se possibilitar, não vão dar liberdade ao Espírito Santo para ser usados em 3 vidas. Tem pessoas que passaram a vida inteira nessa terra e não vão se possibilitar, não vão dar possibilidade do Espírito Santo a usar para 3 vidas. Mas Pedro foi usado naquele momento para 3.000 almas. No versículo 36, portanto, toda a casa de Israel estava absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 almas batizadas. A gente vai ver esse relato do versículo 37 ao 41. 3.000 almas batizadas. E olha como eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 42 ao 44 do mesmo capítulo. É isso que Deus quer para a gente. O nosso Jesus, o Espírito Santo, não mudou. Isso que nós lemos é a nossa herança. A igreja daquela época é a igreja de hoje. A divisão por tempo, só quem faz é a gente. Mas a igreja é uma, desde Atos até hoje, a igreja é uma. Com o mesmo Deus, com o mesmo Senhor, com o mesmo capacitador e com a mesma direção. A igreja é uma. O que te toca hoje, tocou eles lá. O que dá força a eles lá, te dá força hoje. O que capacitou lá, também capacita hoje. O que direciona lá, também direciona hoje. Irmão, abrace o chamado de Deus para a sua vida. Pedro falou de Joel, Pedro falou de Davi. Por quê? Porque os profetas daquela época, Joel e Davi, falaram de Jesus. E hoje eu, como pregador do Evangelho, lembro que Jesus já veio à terra, já nos capacitou, já somos igreja. Vamos abraçar o chamado e nos deixar sermos direcionados por Ele. Amém? Amém, igreja? Então aplauda o Senhor, se coloque de pé. Amém, os músicos. Toda vez que alguém ministra, sempre tem uma palavra que fala em nosso coração de uma forma diferente. E quando o diácono João Vitor falou que nós temos acesso absoluto ao céu, de fato, isso é verdade. Eu me lembro, acredito que já aconteceu com você também, ao chegar numa agência bancária e tentar adentrar a agência, você é impedido. E quando o segurança acende aquela luz vermelha ali naquela porta giratória, quando o segurança vai verificar e você percebe que tem algo metálico que impede o teu acesso àquela agência. Todas essas bugigangas que às vezes nos dificulta entrar na agência, ou um relógio, ou é um celular, ou é uma moeda, tudo isso representa o pecado. A única coisa que nos tira o acesso de Deus é o pecado. Se nós tirarmos toda essa bugiganga, todas essas coisas que nos impede de chegar, de ter comunhão com esse Deus, se a gente tirar isso tudo, verdadeiramente esse acesso será eterno em nossas vidas. A oração que devemos fazer nesses dias é: Senhor, se há algo ainda que faz com que eu não acesse, ou que eu não tenha o acesso a Ti, tire de mim. Essa é a nossa oração. A nossa oração vai muito além do que aquilo que é palpável, mas uma oração que nos leva a ter comunhão com esse Deus. E volto a dizer, a única coisa que pode nos tirar esse acesso, que um dia foi nos permitido através do sacrifício, através do sangue de Jesus, a única coisa que pode nos tirar é o pecado. Então, não sei se eles prepararam um louvor para a gente encerrar, mas eu estava pensando os reis não se abalam. Consegue? Então, iremos ministrar esse louvor, e na segunda estrofe você pode ir para o seu lar, e que possamos estar aqui à noite, ministrando, adorando ao Senhor através dos louvores e ministrando a palavra de Deus. Amém? Os reinos se abalam. Na segunda, a gente sai. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, declare, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei. Senhor, tu és o nosso Deus, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino, declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluias. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai em paz do Senhor cantando. Teu reino é sempre eterno,